Derlei, motorista do município também acompanhando a gente na sessão, filho da Delcinho, aos vereadores fazem presente a sessão da Câmara, a Angélica, doutor Everaldo, ao Samuel e ao Luiz, nos acompanhando na sessão. E aqui nos acompanha via Facebook. Tendo terminado os agradecimentos, evento legal de vereadores, em nome de Deus, declaro aberta. Qual que é a sessão? A 40ª sessão ordinária do CIS 2018. Coloco a ata de número 47 de 2018 na sessão anterior em discussão. Sem discussão, coloco a mesa em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Passo a palavra à secretária Angélica para todas as matérias do grande expediente. Convite. Convidamos Vossa Senhoria para a confraternização da família Apaeana, dia 5/12/2018, às 20 horas. Local, Apai de Caraíma. Observação: trazer pratos e talheres. A Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal de Icaraíma. Prezados senhores, venho por meio deste agradecer pela colaboração dos mesmos para a realização da nossa feira do JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, desenvolvida em nossa escola, onde a mesma foi um sucesso. Sendo só para o momento, coloco-me à disposição e reitero meu apreço e estima. Atenciosamente, Deise Thelma de Souza Cardoso, diretora. Projeto de Lei 108/2018, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de créditos especial por provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Projeto de Lei 124/2018, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito especial por anulação de dotação e dá outras providências. Projeto de Lei 125/2018, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo a fazer doação de bens imóveis, dando outras providências. Projeto de Lei 128/2018, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito especial por anulação de dotação e dá outras providências. Projeto de Lei 127/2018, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro e créditos especial por provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Projeto de Lei 126/2018, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de créditos especial por provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Convite. A Escola Municipal de Campo de Vila Rica do Ivaí, Tancredo Neves, convida aos vereadores e a todos que nos acompanham via Facebook e também no plenário para a Feira do JEPS, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que ocorrerá amanhã no colégio às 19h30. Todos estão convidados. Projeto de Lei número 126 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhada à ordem do dia para sua primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 127 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhada à ordem do dia para sua primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 128 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhada à ordem do dia para sua primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 125 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhada à ordem do dia para sua primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 124 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhado à ordem do dia para sua segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 108 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhado à ordem do dia para sua segunda discussão e votação. Passo agora ao grande expediente.
Passo a palavra ao primeiro vereador inscrito para o órgão do expediente, excelentíssimo senhor vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, a todos aqui presentes, ao pessoal que assiste a gente pela internet. Eu gostaria de falar sobre uma indicação que eu fiz há uns 2 meses atrás, referente ao nosso estádio, o estádio municipal ali, porque a prefeitura não usa aquele estádio para arrecadar dinheiro, não usa a portaria, não tem arrecadação de dinheiro, então, como tem a pista de caminhada, e eu conheço muita gente que caminha de manhã muito cedo, quando ainda está escuro, ou à noite, quando já escureceu, e essa semana eu tive reclamação que estão fazendo de lá, está tendo usuários de droga lá, até os vizinhos andou ligando para a polícia, vieram reclamar com a gente. A minha indicação era para que arrancasse parte daquele muro da frente e colocasse grade, já que não usa, como eu falei, para arrecadar dinheiro lá em jogos. Pelo menos iria melhorar a visibilidade de quem está lá fora e de quem está lá dentro, ver o movimento lá dentro, e que deixasse as luzes acesas durante a noite. E pedir também aqui para as autoridades policiais passarem mais por lá, porque estão usando lá para que está tendo usuários de droga lá dentro. Então, deixo aqui meu pedido encarecidamente para o prefeito dar uma analisada melhor nessa indicação. Eu gostaria de pedir também para a prefeitura informar para a Câmara aqui sobre o nome das ruas, que eles começaram a pintar os postes para escrever o nome das ruas, e por enquanto ainda não foi escrito. E alguns munícipes também me cobraram. Gostaria que a prefeitura pudesse passar pela Câmara quando que iniciará a escrever nos postes o nome das ruas. Falar também que sexta-feira passada a gente teve aqui na Câmara uma reunião com o engenheiro Carlos Belucci, responsável pelo DENIT, sobre a estrada boiadeira, que já foi depositada uma parte. Estamos ansiosos para ver essa obra em Caraíma, que vai gerar emprego. Ele falou sobre a indenização dos proprietários, onde vai passar a estrada. E eu gostaria de falar que eu, como vereador, olho para essa obra com otimismo, porque vai impulsionar um pouco de emprego em Caraíma. Estamos agora tendo como se diz, uma visão de otimismo em Caraíma. Caraíma começando a desenvolver novamente. Vai ter em Caraíma 2 novos bancos, Cicobi, Sicredi. Tem um senhor da Vila Rica, um empresário, que quer montar um frigorífico de peixe lá na Farinheira. Até esse projeto acho que vai passar pela Câmara para a gente ceder o espaço lá. E sem dizer o potencial turístico de Caraíma tem com Porto Camargo. Eu gostaria novamente de reiterar ao prefeito, como eu sempre lutei nessa casa aqui pela prefeitura, dar uma ajuda na questão de geração de empregos, que agora é a hora a gente pôr no plano diretor, que provavelmente vai ter que passar por essa casa, sobre o trajeto da Estrada Boiadeira, uma área destinada ao parque industrial, ou a gente adquirir um terreno para fazer o nosso parque industrial. Eu sei que não é de competência da prefeitura gerar emprego, porém, se ela desse incentivo, tivesse uma área para montar os barracões e ceder para as indústrias, já seria alguma coisa. Então, eu gostaria de falar que eu vejo isso com otimismo, uma grande chance para Icaraíma desenvolver. Muito obrigado, senhor presidente. Demais discutirei na ordem do dia. Muito obrigado ao vereador Daniel pelas suas considerações. Peço que o pedido do vereador Daniel em relação aos postes, que seja anotado em ata, posteriormente a gente quer mandar um ofício ao prefeito comunicando do pedido do vereador. Passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito para o grande expediente, excelentíssimo senhor vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros vereadores, Caju, obrigado pela presença, o Léo sempre, Vanderlei, e também o pessoal que nos assiste via internet, Luiz e o Samuel que está ali fazendo a transmissão para nós, e especialmente aos nossos secretários aqui do município, Miro, Ocineia, sempre fazendo um bom trabalho, a gente tem acompanhado de perto, então, parabéns e obrigado pela presença. Senhor presidente, eu gostaria de, em nome da professora Roberta, que trabalha na Escola Municipal do Campo do Porto Camargo, que ela agradece os vereadores, né, que contribuíram de uma maneira aí ou de outra, para que pudesse fazer o desenvolvimento do trabalho daquela turma em que ela tem aula. Então, está aí nosso agradecimento a pedido da professora Roberta. E também lembrar que na semana anterior nós fizemos um requerimento e o senhor já fez a entrega, foi pessoal lá, foi? Junto ao DR, para que tomasse providência junto
junto com o vereador Jurandir. Então, valeu, Jura, obrigado pela companhia aí. Estiveram no escritório DR em Cruzeiro do Oeste, pedindo urgência para que fosse feito um tapa-buraco nas rodovias que estão péssimas. Porém, nós ficamos já sabendo que a culpa disso tudo são os contratos viciados do ex-governador Beto Richa, junto com o seu irmão Pepe Richa, que, em função disso, o Ministério Público pediu o rompimento de todos os contratos, lá, inclusive da poda, da vegetação que cresce nas margens da rodovia, e dos buracos que estão aí causando acidente, provocando, inclusive, mortes. Mas, nossa parte, enquanto vereador, nós fizemos, em nome da casa, e foi feito o requerimento, depois eu poderia postar e deixar aí o pessoal acompanhar. Também, senhor presidente, está chegando nas mãos do senhor brevemente uma solicitação para que nós possamos fazer um estudo. Nós discutimos essa semana, Daniel, né? Eu já pedi para o doutor Viraldo estar redigindo esse texto, para que nós possamos estar trabalhando a possibilidade de instalação de energia fotovoltaica aqui nessa casa. Ou seja, produzir energia solar, que hoje é bastante viável e o custo não é tão alto. Tá? Então, já vamos fazer esse pedido junto a algumas empresas, para a gente ter uma noção, e na sequência fazer os trabalhos. É uma iniciativa para que a casa seja autossustentável. Isso implica em dizer que nós vamos gastar em torno de 5% só de valor. Então, peço que o senhor analise com carinho. E também, visto que, conforme... Inclusive, Daniel, parabenizar pela indicação. Acho interessante essa questão do estádio mesmo, fica estranho ali. É interessante mesmo. Daniel já colocou no início da reunião que ocorreu aqui na última sexta-feira com o pessoal do DENIT, e nós presenciamos aqui que a casa ficou bem lotada. Então, sugiro, senhor presidente, que nós possamos adquirir algumas cadeiras de plástico, obviamente que pode ser de material reciclável, que elas são de qualidade, e muito mais resistente que a outra. Umas 40, 30, 50, não sei, que ela fique guardada numa emergência, numa situação que possa ser utilizada. Eu acho bastante interessante isso, para que não saia aquela correria, né? No dia aí, cadê as cadeiras e tal. Então, a gente já tem uma reserva, ficaria muito mais prático. Certo? Então, de antemão é isso. E só dizer que, acho que quarta-feira, 28, tem inauguração do Cicobi, né? Aqui no centro, todo mundo é convidado. Aproveitar. Boa noite, Demar. Obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho também. Então é isso, presidente. Obrigado. Depois, se é necessário, a gente discutir. Agradecer a presença do Indemar, que chegou no plenário da Câmara, o Caju também, que chegou depois de eu comunicar, e o Leonardo. Obrigado pela presença aqui no plenário da Câmara. Dar os parabéns ao senhor, professor, pela iniciativa da iluminação fotovoltaica, o senhor já tinha comentado comigo, excelente indicação, como sempre, pregando aqui na cidade, o senhor que também fez a indicação para que sejam reaproveitado o material que a gente usa por sulfite também, muito bom, a gente vai tentar dar celeridade no processo para que a gente faça ainda nessa gestão, a gente terminar o ano. Passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito para o grande expediente, excelentíssimo senhor vereador Samuel. Boa noite a todos os vereadores, as pessoas que nos assistem, aos funcionários aqui da casa, as pessoas que nos assistem através da internet, aos que participam dessa sessão hoje, nessa noite. E nós temos hoje também a votação de um projeto um tanto quanto importante para as pessoas as quais são funcionárias públicas municipais, né? Projeto de lei número 125. É um projeto de lei que no momento a votação nossa ela resolve, mas que num segundo momento vai ter problema, que é o problema da previdência do município, do FAP. O prefeito ele está passando em torno aí de 8 terrenos imóveis para pagar o aporte, no valor de R$576 mil. Eu entendo as dificuldades que o município vem atravessando, não só Icaraíma, com outros municípios, e até o país, o estado também, todos os entes da administração pública, seja na esfera municipal, estadual e federal, todos com problema. Mas a solução
não é só passar terreno para o município, para o FAP. A solução é passar o FAP para o INSS. Então eu digo o seguinte, hoje os vereadores vão resolver o problema do município. Votando na primeira votação aqui, passando esse projeto, porque senão cancela aí as certidões do município junto ao Estado, União e tudo mais. Mas eu diria o seguinte, aquelas pessoas que vão se aposentar, que muitos vão viver aí mais 20, 25 anos, 30 anos, né? Eu quero saber o seguinte, quando chegar lá na frente, o FAP falar para você assim, eu vou te dar um terreno para você durante mais 20 anos para você, só que eu não posso pagar a sua aposentadoria. Você vai aceitar? Porque dinheiro não significa liquidez. E o valor que o município está passando aqui, um valor, vamos supor, o terreno vale, realmente. Mas na hora que nós precisamos, nós não achamos o valor no imóvel. Por exemplo, o lote 15 da quadra 39 custa 70 mil. Eu quero ver se na hora acha 70 mil reais para pagar. E se esse dinheiro entra na mão do FAP. Então, está na hora dos servidores que estão no FAP acordarem, tá? Acordar para a vida, porque a vida não é feita de mil maravilhas. O prefeito também tem que se impor nessa situação. As pessoas que estão tomando conta da comissão do FAP também têm que entrar no consenso, porque uma situação dessa aqui não pode estar acontecendo. O prefeito está utilizando o dinheiro para outra situação. Eu entendo a situação do prefeito. Eu entendo perfeitamente, mas não pode. Mas então qual a solução? Qual a solução? O prefeito tem que decidir, porque eu sou vereador, prefeito é prefeito, então tem que achar a solução. Eu sei que esse projeto é de suma importância, vai ser passado aqui na Câmara, não com o meu voto, que eu vou votar contra. Eu voto contra esse projeto porque isso não pode acontecer, ele resolve o problema agora. Mas o problema para o futuro, os senhores servidores vão sentir na carne, vão sentir na pele a dificuldade se isso acontecer. Se nenhum prefeito tomar conta e resolver essa situação, entrando em contato com o INSS, verificando se há possibilidade urgente de transferir essa situação para o INSS. Por quê? Eu recebo pelo Estado do Paraná. O Estado do Paraná está com o mesmo problema. O ex-governador, aquele bandido que saiu, o que ele fez? Ele passou a mão no dinheiro do Paraná Previdência. E vai dar problema lá na frente também. Eu sei disso, eu sou aposentado pelo Paraná Previdência, nós sabemos que vai dar problema. A reforma da Previdência, nós também sabemos que deve acontecer. Deveria ter um teto, nós estávamos conversando com o vereador Daniel, deveria ter um teto de, no máximo, 10 salários mínimos. Por exemplo, os militares. Um militar, um oficial, ele entra como aluno oficial, contribui como primeiro anista, segundo anista, terceiro anista, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel. Quando ele é promovido no final da carreira coronel, ele fica na polícia militar em mais um ano ou 6 meses e se aposenta e leva o salário de coronel, em torno de 25 mil reais. Agora eu pergunto, qual a previdência que vai aguentar isso daí? Não aguenta. Não aguenta. Eu entrei na polícia militar como soldado, aluno soldado. Aluno soldado, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Fui promovido, 1 ano depois, me aposentei. A conta vai fechar? Não fecha. Não vai fechar. Então, cada ente da administração, cada pasta dos estados, municípios, do Distrito Federal e da União deve adotar as providências. Eu creio que, com certeza, o novo presidente vai ter que fazer essa reforma e a Prefeitura de Caraíma tem que tomar essa providência. Eu não quero que chegue ao passo da situação de Tapejara, que dê o prédio da Prefeitura para o FAP e paga aluguel. Olha a situação caótica que está chegando. Isso não pode acontecer. Nós, vereadores, não podemos. Agora eu fico imaginando os senhores aqui deixar acontecer uma coisa dessa. Os senhores, se votar a favor, vão estar cruzando o braço e resolvendo o problema momentâneo.
mas não estarão resolvendo o problema futuro. Eu acredito sim que os senhores ajudariam se nós reivindicássemos o prefeito e chegar junto. Porque da situação que está, não vamos conseguir pagar os aposentados lá no futuro. Essa é a minha indignação. Agora, as pessoas que não pensam no futuro, não posso fazer nada, né? Mas eu penso nas pessoas, nos servidores públicos e no bem patrimonial. Outra coisa que eu me recordo, me lembro, o prédio da prefeitura atual é a Casa da Cultura. O município de Caraíma sequer tem uma prefeitura própria. Ah, mas vou dar os terrenos. Por que não vender esses imóveis e fazer um prédio da prefeitura nova? Ah, mas tem que pagar o FAP. O FAP está com o Banco do Brasil, quantos anos lá sendo utilizado, não cobra 1 centavo de aluguel do Banco do Brasil. Ah, mas se cobrar o Banco do Brasil vai embora. Que vá, que venha mais 2 agora. Banco é assim, um vai e outro vem. Agora, eu espero que realmente seja tomada a situação aí, que esse Banco do Brasil pague aluguel. Pague, porque ninguém pode ficar um determinado tempo indeterminado sem pagar aluguel. Eu até gostaria que o presidente do FAP viesse aqui dar satisfação para nós, que esse tipo de situação não pode acontecer. Está tirando terreno da prefeitura e perdoando dívida de outro. Isso aí é renúncia. Não pode. Os senhores têm que ter capacidade de gerir essa situação. Isso não pode acontecer, tem que cobrar aluguel. Daqui a pouco a prefeitura dá o prédio da Casa da Cultura para pagar a dívida e vai cobrar aluguel da prefeitura. Isso aí sabe fazer. Ah, mas do Banco do Brasil não, porque ele vai embora. Deixa o Banco do Brasil, está vindo o Sicredi, está vindo o Sicob, que dão um bom atendimento aí para a área rural também. Então, esse é o nosso objetivo. Senhor presidente, se faltar alguma coisa, eu discuto na ordem do dia o projeto. Meu muito obrigado. Muito obrigado, vereador Samuel, pelas suas considerações. Passo agora a palavra ao próximo vereador que está ordenando o expediente, excelentíssima vereadora Juliana. Boa noite, senhor presidente. Demais colegas vereadores, servidores da casa, temos hoje aí um novo servidor, Samuel, seja bem-vindo mais uma vez. Também gostaria de agradecer e enaltecer a presença aqui dos secretários da Alcineia, do Miro e do Idemar, destacando aqui o trabalho do Idemar através de um canal de comunicação que ele tem aberto com os vereadores, acredito com a maioria, se não com todos. Eu, pelo menos, tenho recebido várias imagens, várias informações a respeito do que está sendo realizado durante a semana, e isso me deixa muito contente, porque uma das coisas que nós mais falamos aqui nessa casa, nos últimos dias, foi justamente da questão da comunicação com o Executivo. E, pelo menos, o secretário Idemar, ele está procurando sanar essa dificuldade que nós temos com o Executivo. Então, agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade e enalteço aqui o seu trabalho, te parabenizando. Também gostaria aqui de falar a respeito das faixas de pedestre que estão sendo pintadas aí na cidade. A gente está percebendo que está tendo aí uma renovação da pintura das faixas, né, de alguns meio-fios. Acredito que logo dos quebra-molas, fundamental. E agradecer, então, porque isso é uma indicação aqui também dessa casa. Acredito eu, se eu não tenho participação nessa indicação, acredito que Daniel, o Aguinaldo tem feito essas indicações nesse sentido aqui na cidade. E friso a importância de se fazer isso nos distritos também, né? Na vila, porque teve asfalto novo lá, então a gente precisa dessa renovação. No porto, indiscutivelmente pelo turismo, né? Pelo fluxo de pessoas. Também gostaria aqui de parabenizar as palavras do vereador Daniel, que fez uma colocação, acho que fundamental, com relação à questão da importância do executivo no estímulo à produção e ao novo... Oi? A geração de emprego, exatamente.
Então, eu parabenizo aqui suas palavras, Daniel, e eu concordo com elas e digo que tem total apoio com relação à questão do parque industrial, sempre teve, vai continuar tendo meu apoio nesse sentido. Também gostaria aqui de agradecer aos convites da PAI, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Já antecipo aqui que não poderei participar desse jantar do Serviço de Convivência, porque não estarei aqui no município no dia, mas agradeço a lembrança e também parabenizo o trabalho do Serviço de Convivência, que tem sido um trabalho muito bonito. Eu tenho acompanhado a área da assistência social, uma área do meu interesse, e eu tenho visto que tem sido desenvolvido muito trabalho interessante, entre eles a fanfarra que a gente comentou esses dias atrás, que é um trabalho que vai muito além da assistência, que é um trabalho de cultura e de arte. Também gostaria de agradecer aqui a lembrança da professora Roberta e da escola da qual a sua esposa é diretora, vereadora Aguinaldo, e dizer que vou discutir na ordem do dia hoje, do projeto. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Juliana, pelas suas considerações. Passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito para o grande expediente, excelentíssimo senhor vereador Adelso. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, Angélica, secretário de Educação, obrigado, Siné, pela presença, Almiro, né, diretor financeiro, Vanderlei, obrigado pela presença, o Idemar, né, o Caju, o Léo, o Samuelzinho, seja bem-vindo, Samuelzinho, a essa casa, tá? Sucesso aí para você nessa nova empreitada aí, a minha filha Alicia e a todos que nos assistem via Facebook. Queria iniciar minhas palavras aqui, agradecendo, como já foi dito, o trabalho do Idemar. Parabéns, Idemar, pelo trabalho que você tem feito. A Juliana usou bem as palavras, falou que você é o secretário que está tentando... É o que mais leva pancada nessa casa também, né? E muito bom que essas cobranças que foram feitas, né, no seu setor, você reverteu a situação e está mostrando que o que está sendo feito. Talvez precisava disso, né? Não é que não estava fazendo, talvez não estava se mostrando, né? E a gente sabe que a propaganda é a arma do negócio, digamos assim. E eu quero aqui agradecer ao senhor pessoalmente, novamente. Fiz um pedido para o senhor na sessão passada, na questão da rampa lá da UBS e da UPA, que tinha um buraco, onde eu falei que estava batendo os carros e tal. E hoje passei por lá, a rampa foi reparado o buraco, ficou um trabalho excelente. Obrigado ao senhor e à sua equipe. E é assim que nós queremos trabalhar. Parceiros unidos, o legislativo, o executivo, em sintonia junto com a sociedade. Porque às vezes os vereadores estão aqui, trazem as indicações, trazem as angústias, mas simplesmente nós estamos aqui trazendo as cobranças da comunidade. E nós não queremos ser taxados como chato, como, né, que fica impertinente, nada disso. Nós simplesmente queremos que nós trazemos até o executivo e a seus secretários, né, e que nós sejamos ouvidos através da comunidade, dos pedidos das comunidades. E eu tenho visto que, dentro das condições, vocês estão cumprindo com isso, né? O Caju, né, o terceirizado, tem feito um ótimo serviço na questão da limpeza, a gente vê a dedicação da equipe dele, né, tá fazendo a questão da limpeza do município. A gente sabe que não é fácil, o município é grande, às vezes você tem um roteiro, quando você termina, né, já tem outro lugar para fazer, tem os distritos, Vila Rica, Porto Camargo, a gente sabe da dificuldade, mas nós queremos aqui indicar, né, de repente, os mais graves, de repente tem uma coisa igual essa rampa mesmo, estava lá já há algum tempo, né, o pessoal falando mal, já escutando um buchicho, eu falei, eu vou falar. E a gente falou e foi ouvido, foi sanado o problema, com certeza o senhor está de parabéns. Na questão Daniel falou da boiadeira, no mandato passado nós tivemos essa questão de boiadeira, foi feito várias reuniões e tal, inclusive até teve vereador aqui que às vezes eu defendia a boiadeira, o deputado Zeca sempre foi um guerreiro a favor dessa boiadeira, ele sempre lutou e batalhou para que essa boiadeira viesse, e na gestão passada teve alguns vereadores que falavam assim, meu tio morreu, meu avô morreu, eu vou morrer e não vou ver essa boiadeira. E a gente nunca pode desistir do sonho, né? A gente sabe que essa boiadeira está aí
com 40 anos de atraso, né? Mas eu acho que agora vai sair. Eu conversei com alguns proprietários que vão ser, né, indenizados, eles estão preocupados com a questão dos valores que vão se pagar. Parece que a conversa começou com um tom bom, mas no final não foi assim tão bom, porque alguns ficaram meio desconfiados, falou-se em valor venal, outros falou valor de comércio. Então, os valores que vão ser, né, indenizatórios não foi decidido nada ainda, e os proprietários estão muito preocupados com isso. Tem lugar que vai pegar todo o loteamento, né, da pessoa. Então, é uma coisa que nós, como vereadores, eu acho que nós temos que ver a questão, né, mais de perto também sobre isso, porque vai mexer muito com a vida, né, de algumas pessoas, vai mexer totalmente com a vida de algumas pessoas, né, que de repente estão aí há 30, 40, 50 anos no mesmo local, e que agora, claro, a gente quer o progresso, só que fique bom, né, para todo mundo. Semana passada, se eu não me engano, acho que foi semana retrasada, nós tivemos uma reunião com o Rogério. Ele é um rapaz que está com intenção de montar um abatedor de peixe aqui em Caraíma. Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas nós temos aí bastante produtor de peixe já aqui em Caraíma, mas nós não temos um lugar para bater. Está sendo fora, tem um batedor em Moarama e tem a associação, né, de peixe, juntamente com o pessoal da Emater, ali, o Kiki, o Hamilton, né? Eles estão se organizando com os produtores, e parece que, conversei com o Kiki, parece que foi feita uma reunião na quarta-feira, né? Na reunião estavam presentes eu, o Leandro e o Daniel, se eu não me engano, nós 3 vereadores estavam presentes, e ficou definido que o Rogério, estava o prefeito Marcos, alguns piscicultores, e eles ficaram decididos fazer uma reunião. E fizeram essa reunião e ficou decidido que parece que o Rogério vai montar o frigorífico particular e a associação vai dar o suporte para ele. E então a gente vê que tem pessoas que estão dispostas a investir no município. E às vezes precisa da parceria do sistema público, mas é mais difícil, porque você vê, igual a prefeitura mesmo. Ela tem algumas coisas que fica de mão atada. Às vezes o prefeito tem vontade de fazer, existe a pessoa que quer, mas infelizmente, pelos trâmites legais, a prefeitura não pode, de repente, executar um benefício para aquela empresa, para que seja, digamos assim, tirar algumas dificuldades. Mas eu acredito que vai dar certo, né? Acho que as coisas começaram a caminhar. Com certeza, todo mundo aqui é a favor de que se gere emprego no nosso município, mas que gere emprego com responsabilidade, né? Que não ajude um e prejudique o outro, nessa questão da boiadeira. Obrigado, senhor presidente. Nós vamos discutir nos projetos. Sim. Sim. Senhor presidente, o senhor me cede um minuto para... Sim, gostaria de... A Juliana tocou num assunto muito importante, que é sobre as faixas de pedestre. Vocês viram como Caraíma ficou mais bonito. Eu gostaria de fazer uma indicação para que o prefeito pedisse para que se pintasse todos os meios-fios da cidade, o centro, aqueles muros lá dos canteiros. Está chegando o fim de ano e Caraíma vai receber muita gente fora, né? Os parentes da gente que vem para Caraíma. Então deixa aqui a minha indicação para que seja pintar todos os meios-fios da cidade, deixar a cidade bonita para o fim do ano. Eu gostaria de fazer outra indicaçãozinha também. Até estava eu, Adelcinho e o Leandrinho, no dia da reunião que a gente fomos lá na farinheira historiar o terreno, que assim que entregasse, até aproveitando que o senhor Caju está aqui, fizesse uma limpeza lá no terreno, que a empresa dele sempre presta um serviço com excelência no município, até porque a gente viu que a grama cresceu demais, o mato, e para que o novo empresário que vai investir lá consiga visualizar totalmente a área, o que ele precisa. Então, deixa aqui a minha indicação também. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, peço que depois seja feito por escrita a indicação para que a gente possa encaminhar ao Executivo Municipal. Como sei que o Caju tem uma programação, tem programado alguma coisa, pintura de meio fio para esse final de ano, ou não tinha nada no cronograma? Aí fica mais uma coisa colocar no cronograma aí, ó, que fica bonitinho. Não sei se vai dar conta, mas fica. Agradecer também aos secretários aqui, eu sempre agradeço a Idemar aqui, a Ocineia, sempre que precisei dela, ela me atendeu prontamente, e eu acho que não teve nenhuma coisa que eu pedi que não foi atendida depois. Ao Miro também, que eu peço menos coisa, porque a parte financeira é mais que o prefeito mesmo, mas quando eu peço a cobrar o LIO, para alguma manutenção, algum reparo que vai precisar de algum dinheiro, eu peço a ele encaminha ao prefeito a indicação e logo é resolvido. Ao Demar, eu sempre elogiei toda a sessão ele aqui, né, do trabalho que ele faz,
que é o que mais apanha ele e o Laércio, acho que a gente são os que mais apanham aí na administração pública, e às vezes o trabalho que eles fazem não é reconhecido. Ele mandou para a gente algumas fotos aqui, como a Juliana falou, tem um canal direto para a gente, conserto de tubulação na cidade aí, jogar areia na estrada de Jundiaí, eu sei o tanto que o pessoal sofre, que eu sofria com isso lá também. Dia de chuva o pessoal não conseguia sair de casa, e é um trabalho que vem de outras gestões aí que era para ter feito, acabou não sendo realizado, e agora foi feito jogar areia lá, tem que terminar um pouquinho lá ainda, infelizmente já está com o caminhão funcionando, e o caminhão foi buscar massa, né, hoje, por falar em buscar massa, vão começar a terminar o tapa-buraco na Vila Rica amanhã, você sabe, depois da manhã ainda, mas tá bom, indo lá tá bom. E galerias também, que o senhor mandou foto aqui pra gente também, na Iguaçu. Então, agradecer ao senhor pelo trabalho prestado aí. Obrigado por mandar as fotos. A gente vai tentar postar no Facebook depois o trabalho realizado também, para que não seja só o que não é feito, mas também o que é feito também. Fica a impressão de que não está sendo feito nada na cidade, que só vê o que não é feito e o serviço feito fica de lado. Então, a gente vai tentar informar também o que é feito para tentar rebater um pouco as críticas que são da profissão, né? Se não gosta de crítica, tem que abandonar a política e está no ramo errado. Mas o que eu tinha para falar era isso. Agora vou para a ordem do dia. Projeto de lei número 108 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 108 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora o projeto de lei número 124 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. O projeto de lei número 124 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora o projeto de lei número 125 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Senhor presidente, esse projeto 125, como o sargento Samuel, né, explanou ele na ordem do dia, realmente isso aqui é um problema muito grave, muito sério para o município, que já vem se arrolando, né, vários tempos. Infelizmente não foi feito, né, nenhum estudo, nenhum plano, né, gradativo para que tomasse um controle nisso. E as coisas virou uma bola de neve. Eu e Beleza tivemos aqui o mandato passado, votamos na questão do Banco do Brasil, agora está aqui de novo. A gente vê que os prefeitos, e como o sargento falou, se não resolver isso aqui, nós colocamos o município, né, à beira do abismo, vai perder certidões, vai prejudicar ainda mais o nosso município. Infelizmente, ninguém queria isso aqui, né? Nós não queríamos isso aqui. Só que, infelizmente, é a única solução de imediato que nós temos para resolver o problema. Agora, o que eu acho é que, como foi dito, né, o vereador Samuel falou, realmente, isso aqui tem que ser tratado com mais seriedade. Porque se não achar um mecanismo para desacelerar isso aqui, ou realmente resolver colocar isso aqui nos trilhos, eu acho que cada prefeito que entrar ali vai ter que dar parte do município. E tem município, já conversei com alguns vereadores, tem município, senhor vereador, que o prédio da prefeitura já é do Fábio do município, não é mais ele, está pagando aluguel para o Fábio. Então, você vê a situação. E tem estudos feitos, começou a se preocupar com isso, foi feito alguns estudos, o Luiz faz parte da comissão, ele sabe do que eu estou falando, de que se as coisas não mudar, 2026, 2028, vai chegar a quase 300 mil reais por mês que a prefeitura vai ter que repassar para o FAP. E a prefeitura vai aguentar isso? Entendeu? Então, para você ver, ninguém queria estar aqui votando, né, 576 mil de patrimônio público para que seja sanada a despesa do FAP. Eu também acho que bens
não vai resolver o problema. Se você for analisar seriamente, a minha visão seria o quê? Os terrenos valem R$576.000? Vale. Então, a prefeitura vai fazer um leilão, vai vender os terrenos, vai pegar o dinheiro e vai repassar o dinheiro para o FAP. Se o senhor me permite, a prefeitura não pode leiloar bens públicos. O FAP pode, a prefeitura não pode. Mas se a prefeitura leiloar o terreno, fazer caixa e depois repassar como crédito, pode sim, não pode. Não pode. Porque bens móveis, imóveis não pode. Mas por que pode repassar em bens, então? Porque aí pode? Passa para o FAP, não é para um... Aí vai para o FAP e o FAP pode revender daí. Não, então tudo bem. Então desculpa a minha ignorância. Mas então, eu acharia que essa questão da diretoria do FAP, igual o sargento falou, tá com o Banco do Brasil lá, não tá ganhando aluguel. Então vende o prédio e faz dinheiro. Essas datas aqui vai gerar dinheiro? Não vai. Então, eu acredito que tem que se... Porque imóvel para o FAP, o senhor falou, imóvel não vai resolver o problema. Queremos caixa. E o senhor citou o governador, o ex-governador do Paraná, o Beto, ele foi lá meter uma mão no fundo dos professores, pessoal, e nada impede de que futuramente os próximos prefeitos, se ficar meio complicado, o prefeito pode pôr a mão no FAP também e pegar o dinheiro. Entendeu? Então, você vê a situação seríssima que é isso. Mas, infelizmente, o de imediato é isso aqui. Ninguém vota contente isso aqui. Nós jamais queríamos doar ou dar, fazer uma troca de bens da prefeitura para dívida interna, digamos assim. Mas a gente sabe, se não fizer isso, nós podemos colocar o município em condições de perca de certidões e piorar a situação. Então, senhor presidente, eu sou a favor. Senhor presidente, eu gostaria de falar que eu concordo plenamente com o que o vereador Samuel colocou nessa casa, porém eu voto favorável no projeto, porque eu sou de uma política assim, que eu acredito que tem que ter, o Estado tem que enxugar o Estado. O que é enxugar o Estado? É o governo, é enxugar a prefeitura. Esses terrenos estão ociosos. Esse ano eu estou votando por causa disso, que são terrenos que não estão em uso, são terrenos ociosos que estão aqui na cidade, como se diz, sem ocupação. Porém, a gente vê, como eles foram falados, que vai chegar uma hora que vai querer dar os terrenos que estão ocupando. Eu voto contrário, por exemplo, ter que uma hora dar o prédio da prefeitura, ter que dar um terreno de uma escola, alguma coisa assim, não sei se pode, mas eu voto contrário quando chegar essa ocasião. Então, esse ano eu estou votando porque a prefeitura vai deixar de desembolsar 576 mil que vai ser empregado em outra coisa, em dinheiro, não em terreno. Então, eu justifico meu voto porque estão ociosos esses terrenos. Mas eu concordo com o que ele falou, vai chegar uma hora que vai ser insustentável o FAP e que tem que sim o prefeito tomar alguma medida para que passe por INSS, para ter mais segurança para os funcionários públicos. Então, essa é a minha visão desse projeto. Muito obrigado. Senhor presidente, voltando novamente aqui nesse projeto, essa Casa de Leis que tinha que votar a legalidade, ela legaliza algo imoral. E eu fico olhando meus colegas assim, eu às vezes me sinto vergonha de vocês. Tá? Me sinto vergonha. Daqui 2 anos vocês vão pedir voto. Tá? E nenhum chega no prefeito e cobra. Vocês podem me xingar depois, pode falar o que quiserem. Mas é a realidade, gente. Depois vocês são xingados na casa das pessoas que vão pedir voto, mas tem razão. Isso deixa a gente até nervoso com uma situação dessa daí. Todo mundo fala bonito, mas na hora vota a favor. Eu sei que a situação momentânea do país é uma situação que não tem lei. Só vai acabar essas injustiças quando não tiver mais reeleição. Tinha que acabar, isso é um lixo. Ainda bem que o nosso prefeito, Marcos Alex, eu apoio ele numa coisa, que ele é a favor de alternância de poder. Eu creio que no palanque ele falou várias vezes que não queria ser prefeito por 2 vezes. Por exatamente esse tipo de coisa. Por outro lado, eu peço encarecida ao prefeito que vamos mudar essa situação.
Porque errar é humano. Continuar no erro é burrice. Tá bom? Me desculpe, os senhores vereadores, mas o que eu sinto, eu tenho que falar. E a sociedade, ela tem que ouvir. Porque o dia da manhã, quando eu sair, porque eu não sou mais candidato a vereador na próxima, tá? Não vão falar, você foi traidor com os 284 votos que receberam. Então, os senhores analisam. Mete a boca, mas na hora vota a favor. Até quando essa Casa de Leis vai fazer esse tipo de coisa? Está sendo a pior Câmara de Caraíma. Pessoas com nível superior, estudadas, e fazendo a sociedade passar vergonha. Senhores, por favor, vamos acordar. Eu vou votar contra o projeto. Eu sei que os senhores vão votar a favor, tá? Mas, por favor, eu acho que se tivesse só analfabeto nessa Casa de Leis, as coisas andavam melhor. Eu me envergonho de ter 2 níveis superiores, pós-graduação e ser vereador, mas eu vou continuar meus 2 anos aqui, porque eu tenho um compromisso com a sociedade de Caraíma. E eu não vou abandonar a sociedade. Um é porque eu trabalho na prefeitura. O outro é porque recebo cargo de confiança. Não é assim as coisas. Enquanto tiver dessa forma, a sociedade só vai levar pau. Só pau. Eu não sou contra o prefeito, de forma alguma. Nós pedimos voto junto, tá? Mas isso daqui é imoral. E a Câmara está aprovando algo. Pode ser legal, mas é ilegal, é imoral. Imoral, tá? Meu muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu concordo com muito do que o vereador Samuel falou e respeito os sentimentos dele. Acho que realmente a gente tem uma questão do FAP que a gente precisa pensar bastante. Eu acho que as pessoas que estão ali no conselho do FAP, as pessoas que estão na diretoria do FAP, elas têm uma responsabilidade gigante, mas também sei que isso não é uma realidade do FAP de Caraíma. Isso é uma realidade de muitos municípios e é uma realidade nacional. Inclusive o INSS, ele não tem interesse no nosso FAP. Isso já foi até buscado, né? Então, assim, vamos trabalhar assim. Eu vou tomar minhas decisões com base naquilo que eu tenho como conhecimento, né? Esse projeto veio aqui, eu também recebi esse projeto com uma certa desconfiança, e aí eu fui aos dados. Então, hoje o aporte do FAP é R$ 1.250.000, aproximadamente. 46% desse valor, que seria o valor aqui do projeto, 576.999, está sendo repassado como imóveis, bens imóveis, terrenos. Foi realizada uma avaliação e, com base nessa avaliação, está sendo aqui previsto o repasse desses terrenos. 54% será repassado em valor real, no caso. Aí eu me pergunto, não concordo muito com a ideia de passar com imóveis, né? Às vezes eu vejo isso com uma certa dificuldade, eu acho que não seria o ideal. Mas aí eu me pergunto, se a gente não vota esse projeto hoje, né? O que acontece com a prefeitura? Acontece que ela perde a certidão negativa dela, simples assim. E o que é, e aí eu acho que a população ela tem que saber disso, tá? O que é perder a certidão negativa dela? É evitar que ela possa receber qualquer tipo de valor real que venha de Brasília, de Curitiba. Então, vamos destacar aqui. O que a gente já recebeu só nessa gestão do Marcos, na gestão do prefeito Marcos? R$ 3.250.000 em emendas que já entraram na conta, estão sendo administradas pela prefeitura. R$ 1.860.000 que foram empenhados, mas não estão em conta. 4 milhões para o esgoto do Porto Camargo. Todos eles têm contrapartida da prefeitura. O que é contrapartida? Ela recebe X, ela tem que colocar lá uma fração daquele X, 10% é o mínimo, daquele X para poder
dar continuidade. Ah, mas recebeu todo esse dinheiro e não tem dinheiro para passar para o FAP? Não, esse dinheiro ele vem já casado. Ele vem para fazer um posto, ele vem para comprar uma ambulância, ele vem para fazer o esgoto. Não é possível pegar esse valor e repassar para o FAP. Se a gente não vota isso, o que acontece? Ela perde a certidão. Então, tudo que ela poderia receber, ela vai deixar de receber. E aí, a nossa população de mais de 8 mil habitantes vai ser sacrificada. Por quê? Porque nós pensamos, não está correto. Não está correto? Está correto. No meu entender, e respeito aqui a opinião de todos os meus colegas, no meu entender, dentro da legalidade e dentro da moralidade. Porque imoral seria se a gente não repassasse o que tem que ser passado para o FAP. Está sendo passado. Agora, depende do conselho diretor, a boa administração daquele fundo. Depende dele também. Depende dele ter a sabedoria de olhar para esses terrenos e começar a negociar esses terrenos. E não deixar eles aí parados, desvalorizando e gerando custos para o FAP. Isso é fundamental. E com relação ao Banco do Brasil, eu tomei conhecimento também essa semana que já foi pago o valor que estava em atraso dos aluguéis e vai ser agora repassado R$ 2.800 mensais para o fundo. Então, eu acredito que essa parte já está regularizada. Tá? Agora, por que eu vou votar favorável a esse projeto? Porque eu entendo que a gente precisa repassar esse valor para o FAP, porque é necessário, é o aporte, está dentro do valor previsto, e nós não podemos nos dar ao luxo de perder uma certidão negativa quando a gente está recebendo um valor recorde de quase 10 milhões de reais em 2 anos de gestão. Então, para mim, isso não faz o mínimo sentido. Eu não quero meu município sem esgoto, eu não quero meu município sem ambulância, sem reformas, sem asfalto. Eu não quero. Então, nós vamos fazer da maneira que é possível. Não estou aqui parabenizando o prefeito por isso, mas eu estou entendendo que é a maneira que é possível. Por isso, estou votando a favor. Não discordo, concordo. Então, vou votar a favor. E respeito os colegas. Obrigada. Senhor presidente, só me dá uma palavra de novo. É o seguinte, como eu disse, eu repito, ninguém está contente com isso aqui, entendeu? Eu acho que o vereador Samuel, às vezes, ele se empolga e tal, né? Às vezes ofende alguns companheiros aqui. Eu entendo a angústia dele. Só que é o seguinte, nós não podemos agir com emoção. Tem projetos aqui que nós temos que agir com a razão, entendeu? E aí nós estamos aqui para brincar de ser vereador, entendeu? E também não estamos aqui para colocar grau de escolaridade de ninguém aqui. Nós não estamos aqui expondo grau de escolaridade de ninguém. O analfabeto, o concurso, ou o que tem 3º grau, não, nada disso. Isso aqui é coisa séria. Ninguém está votando contente isso aqui, entendeu? Nós estamos aqui preocupados com a realidade do nosso município, que é igual à realidade de 70% dos municípios do Brasil. Agora, nós vamos pegar o nosso FAP e jogar para o INSS também está falido. Ele não quer também, ele não vai pegar essa bucha, ele não vai pegar. Então, o que nós temos que fazer? Eu concordo em algumas palavras do senhor vereador, quando o senhor fala de nós sentarmos, de nós, de repente, se acovardarmos, de não, de repente, pressionar o prefeito nessa gestão, como nós não fizemos na outra, simplesmente vai colocando aqui, nós vamos votando. Isso eu até concordo com o senhor. Mas, vamos fazer, vamos mudar, entendeu? Agora, nós não podemos deixar de votar isso aqui. Porque se nós não votar isso aqui, nós vamos perder investimento na saúde, na educação, na nossa infraestrutura, e daí? Por causa de 500 mil reais, que, igual o vereador Daniel falou, são terrenos que estão lá, à mercê do município, entendeu? Então, nós temos que ter, às vezes, entendeu? A inteligência de usar a razão. Porque se qualquer vereador que fosse usar a emoção, nós não votaríamos mesmo, entendeu? Ah, não vou votar porque o terreno é do município, eu não vou votar e não quero nem saber, vereador, tá errado. Vereador, só um pouquinho. Só terminar. Engana o senhor que eu estou emocionado. Não, só terminar o Eu raciocínio. estou indignado, não é emoção. Mas a indignação... Não, então, senhor, por gentileza, não confunda as coisas. Mas a indignação é uma emoção. Não, emoção para o senhor. Para mim, Samuel, é indignação. só deixa eu terminar o raciocínio, você pode... Então, o senhor supõe no seu lugar. Quando eu terminar, o senhor fala.
Então, o que acontece? Nós não podemos colocar o município numa situação complicada, entendeu? E também, eu acho que o colega também, ele tem a opinião dele, mas se ele tem a opinião dele, ele vote na opinião dele e me perdoe, né, sargento? O senhor ofendeu o pessoal que não vai levar a lugar nenhum. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Aqui a fala nós temos que respeitar, tá? Dói, de uma certa forma, ouvir a verdade. Ouvir a verdade, ela é doída mesmo, com certeza. A verdade, ela dói no fundo da alma. E, por outro lado, eu concordo também com a palavra do senhor e da vereadora. Eu concordo. Não estão errados em votar contra esse projeto, sendo que vai prejudicar as certidões do município. Mas até quando nós vamos fazer esse tipo de coisa? Então, essa é a minha indignação, tá? Não estou emocionado. Se eu tivesse emocionado, estava chorando, tá bom? Mas é isso daí, eu voto contra. Senhor presidente, é um reclame dessa casa que o executivo reúna-se com o legislativo para discutir. Então, na última semana, o excelentíssimo senhor prefeito, ele convidou, acho que todos aqui, sem exceção de ninguém, e, infelizmente, alguns não compareceram. E lá, ele deixou bem claro para todos que já havia reunido com o pessoal do FAP para discutir essa situação. E passou para os demais que estavam presentes naquela reunião. E também, junto com o seu jurídico, foi dado um parecer positivo em relação a isso, porque a lei permite. E nós também já consultamos aqui o nosso jurídico, ele nos diz que isso é uma questão legal. Então, nos preocupa mesmo essa questão do FAP, do montante que é repassado a cada ano, né, um valor assim significativo. Poderemos chegar num valor aí bem interessante no ano de 2030, 2028, conforme o vereador Adelso colocou. Mas, segundo ainda o executivo, está se buscando soluções com sua equipe técnica ali para ver o que pode ser feito. Até porque, segundo ele, o FAP acho que tem 13 milhões, Demar, você pode confirmar? Em caixa? 13? 11 milhões de reais em caixa que está sendo aplicado, se não me engano? 6 anos. Então, eu vejo assim, nós temos aqui hoje nessa casa alguns funcionários, né, do município. Eu penso que deveria já estar reunindo, acho que talvez uma comissão aqui da casa e vocês, executivo, para tentar buscar soluções imediatas para isso, que é uma questão que envolve todo o país, isso é uma coisa lógica, eu andei lendo sobre isso também, e é preocupante. Mas o que o executivo faz no momento é legal e foi aceito pelo FAP também, pela comissão organizadora deles lá, a comissão que faz a gestão do FAP. E eu pego a palavra do Daniel também, em relação aos terrenos ociosos também, que não vai onerar o município em nada. E depois, pelo que nós sabemos, o FAP vai, dentro da questão legal, leiloar esses lotes, porque não vai ficar com isso ali levando prejuízo. E iniciativa privada, quem estiver comprando, certamente vai fazer benefício, vai ficar esse matagal aí por aí, gerando mosquito e situações, claramente vai melhorar o visual urbano do nosso município, aqui da cidade, enfim. Então, em função disso, eu sou favorável à posição do executivo nesse momento, até porque nós temos um parecer jurídico que nos diz que isso é legal. E também nós não podemos prejudicar aí mais de 8 mil, 9 mil pessoas em função das negativas que serão cessadas. Aí sim, nós seremos culpados disso. Aí sim. Então, nesse momento, a gente vota com o executivo em função do que foi nos dito, que é garantia, e que não vai prejudicar ninguém. E mais, eu penso que cada vereador aqui está dando o melhor de si, sim. Não tenha vergonha, senhores. Vocês estão fazendo o melhor, continue fazendo isso. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu gostaria apenas de falar aos meus amigos que não têm terceiro grau, de que a gente foi lembrado isso, mas eu me considero um vereador igual a vocês, que jamais sobrepôs o meu grau de escolaridade. Muito obrigado. Senhor presidente, eu acho que dentro da performance que todos falou, nós somos todos cidadãos de bens e devemos respeitar. A partir do momento que nós aprendemos tudo, nós não sabemos nada. Então eu acho que cada vez mais nós temos que aprender. E é aprendendo que a gente vai adiante.
Não adianta que nós discutirmos ou falar certas coisas que eu acho, me desculpa, Samuel, mas você elevou o tom aos nossos companheiros, a nosso companheiro, e eu me sinto muito triste aqui nesse momento por a gente passar por situações dessa forma. Eu acho, vereador, que nós temos sim a capacidade de mover, não precisa ter o terceiro grau, e sim o conhecimento, porque a sabedoria é um dom de Deus. Não adianta você ter 5, 6 faculdade e não ter a consideração ao ser humano. Desculpa se eu ofendi ao senhor vereador. Eu não sei Essa em qual momento que eu ofendi o senhor. Ô, vereador, eu tenho a palavra. Depois aí cede, assim como é o regimento interno, por favor. Então, gente, eu gostaria de falar nesse momento que eu sou vereador por 5 mandatos e não tenho vergonha não de ser mais vereador por 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandatos. Eu quero trabalhar assim, em prol da comunidade. E aquilo que for em bem ao povo de Caraíma, estou aqui para votar. De repente, vocês pensam, o Jurandir não fala nada, entra quieto e sai calado. Mas eu tenho as minhas sabedoria que Deus me deu, entendeu? Não só é de vereador, mas sim como um trabalhador. E quero deixar aqui bem claro, o Demar foi, o Paulo Trovo procurou o Demar para fazer aquela rampa. No sábado, eu não fui trabalhar e fui lá e fiz a rampa. Por quê? Além de ser vereador, eu também tenho que ajudar o meu município. Muito obrigado. Senhor presidente, quanto à indignação do nobre colega, eu não sei em qual parte foi afetado, porque meus colegas que possuem nível superior, eles não ficaram tão bravos quanto o senhor ficaram comigo. De forma alguma, eu não desmereci nenhum do senhor, pelo contrário, foi um elogio. Tá? Eu acho que o senhor interpretou de forma errônea essa colocação. Quem tinha que falar alguma coisa eram os meus colegas aqui, tá? Se de repente eu ofendi o senhor me desculpa, mas não foi de forma alguma. Eu acho que quem teria que falar alguma coisa ou não são os meus colegas aqui que possuem nível superior. Não sou superior a ninguém, óbvio. Com certeza não, tá? Mas fica a dica no ar. Eu gostaria que o senhor, ao se dirigir, o senhor poderia e se entender comigo ali no fundo, que não haveria necessidade nenhuma de nós estarmos discutindo sobre esse assunto aqui. Tá bom? Os vereadores, você abriu a lacuna. Você abriu a lacuna. A partir do momento que eu sou agredido, é natural a situação. Eu acho que foi quando o senhor chamou essa casa de imoral. Como que é? Agora, acho que quando o senhor chamou essa casa de imoral, quando falou que votar esse projeto é imoral. Quando eu acho que imoral é não votar e perder a certidão. O projeto. Mas ele pode ser legal. Não é a casa que é imoral. Quando a gente vota o projeto imoral, a gente automaticamente é imoral também. Não tem falta de interpretação. Tá? Falta de interpretação dos senhores aí. Eu acho que sim. Perder 8 milhões em 2 anos, isso seria imoral. Eu acho que a gente tem coisa que a gente não vota, que vai dar desgaste na rua, que vai perder alguns votos. Mas a gente tem responsabilidade enquanto vereadores. E a gente tem que votar coisas que, às vezes, a gente não gosta de votar, mas que é necessário ao município. E imagina só, mais 9 milhões em menos a gente perder, ou de recursos do governo federal, por causa de 500 mil reais, como o Daniel falou, em terrenos ociosos. Eu acho que, assim, a gente tem alguns critérios na casa, participação de sessões que são critérios que os vereadores devem participar, reuniões de consenso, alguma coisa que a gente precisa fazer. Isso sim que são da nossa obrigação. E como é obrigação da gente também fazer esse tipo de coisa. Acho que não é lugar para lavar roupa suja, mas o senhor sabe do que eu estou falando. Se o senhor quiser usar a palavra, pode ficar à vontade. Eu acho o seguinte, não, tenho certeza que a discussão ela é sempre bem-vinda. Eu acho que aqui abre um leque nesse momento para se pensar. O fato de a minha pessoa votar contra não significa que a casa não vai aprovar. Óbvio, eu sei cada um aqui que vai votar a favor. Agora, o meu pensamento é um.
Agora, senhores, isso se chama o jus esperneandi. É o direito de cada um espernear aqui. Eu voto contra e consciente. Os senhores vão votar, cada um tem uma forma, uma tese de defesa. Está entendendo? Agora, de forma alguma, eu agravei a pessoa de A ou B. Tem pessoas que pregam tanta moral e no próprio serviço ele é um imoral. Então, para se falar, tem que pensar. Mas eu não vou entrar no mérito aqui, que eu acho que não é a ocasião. Mas se quiser discutir comigo depois, posteriormente, óbvio, eu estou sempre à disposição, tá bom? Se eu ofendi algum colega meu por essa parte, me desculpem, mas os meus amigos aqui que possuem nível superior, eu creio que ninguém, se falar, vai falar comigo lá atrás, com certeza. São mais polidos, eu creio, tá bom? Obrigado. Sem mais discussão para o projeto 125 de 2018, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. O projeto de lei número 125 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua primeira discussão e votação por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Passa agora ao projeto de lei número 126 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. O projeto de lei número 126 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua primeira discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora ao projeto de lei número 127 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. O projeto de lei número 127 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua primeira discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora ao projeto de lei número 128 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 128 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua primeira discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo mais matérias a serem discutidas, eu passo a palavra aos vereadores para suas explicações finais. Questão de ordem, a votação começou por quem? Gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana. Eu gostaria de agradecer a todas as presenças de vocês e falar do Caju também sobre o trabalho que ele está fazendo na nossa cidade. E o Idemar também, né, que mandou as fotos para a gente, o pessoal que nos assiste. Meu muito obrigado a todos. Quero agradecer a presença de todos, desejar uma excelente semana, uma excelente noite, e dizer aqui às pessoas que nos assistem que aqui é um teatro da legalidade, sim. É um teatro onde discute a vida das pessoas, tá? Eu não sei qual o motivo que a senhora tanto ri quando eu falo, até parece que talvez eu sou um palhaço, mas eu não sou, sou um vereador, né? Mas é a realidade. Aqui é um teatro e posteriormente aqui nós, com certeza ali atrás, nós nos entendemos, de uma forma ou de outra, com certeza. E quero agradecer a oportunidade e se eu ofendi algum colega, eu peço desculpa, mas a minha postura vai ser sempre essa, polêmico, tá? Isso é natural, não tem quem muda. Outra situação que eu quero parabenizar o meu filho, né, por ter alcançado o objetivo nesse concurso, e que Deus te proteja e que em breve você possa estar passando em outros concursos também e atingindo mais objetivos na sua vida e cada vez mais Deus possa te abençoar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom, eu também gostaria de agradecer aqui a presença dos colegas que trabalham na prefeitura, eu também sou servidora, e aos secretários, e dizer que às vezes a discussão é acalorada, não é sempre assim, tá, Samuel? Só de vez em quando. E eu rio porque eu entendo quando você diz que é o teatro, porque eu fiz teatro 8 anos, então eu entendo bem o que é um teatro.
Com certeza, se você fosse um palhaço, não estaria no teatro, estaria no circo. É lugar diferente. Mas desejar uma ótima semana para meus colegas e que Deus abençoe a todos nós. Obrigada. Quero desejar uma boa noite a todos. Todos estão aqui presentes, companheiros vereadores, né? Luísa, Angélica, Samuel, obrigado, Samuel, de novo aí para nos transmitir ao vivo aí as sessões, a todos os secretários presentes. E só para finalizar, eu acho que tem teatro, tem palhaço também, não tem ou não? Não pode ter palhaço no teatro? Pode ter, então todo mundo no lugar certo. Tem ator, tem teatro, tem palhaço. Mas as palhaçadas teve, mas as coisas foi sério. Nós estamos aqui discutindo o futuro do nosso município e que com certeza esses 2 anos não teve muitos projetos polêmicos, né? Foi meio calmo, assim, até falo esses 2 anos aí que estão de vereador aí nessa Câmara. Eu acredito que projetos polêmicos vão retornar nessa casa. Com certeza nós vamos aí ativar os ânimos, mas se Deus quiser, o melhor para Icaraíma será feito. Obrigado e boa noite a todos. Antes de boa noite, eu gostaria de saudar o Laércio, nosso secretário de Saúde, pelo brilhante trabalho que vem fazendo, atendendo dentro das possibilidades, né? Nós tivemos um problema sério esse dia com a família de pescadores do Porto, questão de saúde, e todo mundo aqui sabe a situação que esse pessoal vive por lá. Então, o secretário podia transmitir para ele ao vê-lo, e eu transmito a vocês também nosso reconhecimento. Caju, nós estamos te esperando no Porto. Já que fala um trabalho tão bom aí, meu amigo, vamos reivindicar você para dar um pulinho lá também. Pode deixar. E ao prefeito Marcos eu digo, o trabalho dele é quem vai garanti-lo como prefeito reeleito. Então, Marcos, siga firme. Boa noite a todos. Muito obrigado aos vereadores pelas suas explicações finais. Caju, na Vila Rica também, tá? Não é só lá no Porto também, não. Agradecer a presença dos nossos secretários aqui na sessão hoje, aos vereadores, aos servidores que estão na sessão. Tendo terminado os agradecimentos, declaro encerrada a 40ª sessão ordinária do exercício 2018. Muito obrigado a todos e vão com Deus.